Vamos aprender um pouquinho sobre idempotência, a gente vai dar uma pincelada em REST também, a gente vai explicar o porquê que isso daqui é importante, a gente vai explicar o porquê que isso daqui acaba sendo complicado e acaba se confundindo muito em várias coisas de REST. Vamos lá que vai ser legal. O que é idempotência, né? A primeira coisa pra gente entender aqui é que idempotência vai significar que, para dada ação que a gente toma, se essa ação for idempotente, certo? Então imagina que a gente tem uma ação aqui. Eu executar essa ação uma vez vai causar um dado resultado, né? Agora, se eu executar essa ação 3 vezes, o resultado é exatamente o mesmo que se eu executar essa ação uma única vez. Isso seria algo idempotente. Algo não idempotente seria que se eu executar a mesma ação 3 vezes, eu tenho que coisas diferentes ou 3 coisas acontecem. Por que eu tô dando esse exemplo assim, né? Vamos puxar aqui um exemplo então da gente fazendo um pagamento. No momento que a gente faz um request para um servidor de fazer pagamento, dependendo de como isso for implementado, certo? Dependendo se for feito de uma maneira idempotente ou não idempotente, coisas diferentes podem acontecer. Se a implementação tiver, na minha opinião, correta, e a gente fizer um pagamento para uma ordem de maneira idempotente, imagina o seguinte, né? Você lá clicou no botão de pagar, o servidor travou, deu algum bug, aconteceu alguma coisa, você não recebeu aquele request de volta, você não sabe o que aconteceu. Então você foi lá, clicou no botão de fazer pagamento de novo, clicou no botão de fazer pagamento uma terceira vez e fez 3 requests para o servidor, né? De modo que você, teoricamente, sei lá, pediu para comprar, fez o pagamento pela mesma camiseta 3 vezes. O que acontece aqui? O que acontece vai ser que, dependendo de como essa implementação foi feita, dependendo do que foi utilizado aqui, a gente pode ter que o pagamento foi realizado uma única vez, ou a gente pode ter que o pagamento foi realizado 3 vezes. Essa seria a diferença entre algo idempotente e algo não idempotente. Se o pagamento foi feito de maneira idempotente, a gente vai ter que, no primeiro request enviado, né, o primeiro request que chegou no servidor de fato, o pagamento foi realizado uma única vez. Esse pagamento foi, então, persistido em alguma forma de banco de dados ou coisa do tipo, né? E no nosso banco de dados, a gente vai ter lá a entidade do pagamento salva sem nenhum problema. Agora, se isso foi feito de maneira não idempotente, a gente vai ter que 3 pagamentos vão ser realizados, o seu cartão de crédito vai ser cobrado 3 vezes e lá no banco de dados vão constar 3 pagamentos diferentes. Isso é diferente de algo idempotente para algo não idempotente. Em resumo, o número de vezes que a gente faz algo, se a gente fizer algo muitas vezes, o efeito colateral pode ser um só ou pode ser vários efeitos colaterais, né? A definição é que quando uma operação é aplicada múltiplas vezes, ao invés de ser aplicado uma vez só, o resultado continua sendo o mesmo. Agora tem uns detalhezinhos um pouco confusos no que tange idempotência, e começa com REST, que tradicionalmente falando, se implementado da maneira correta, post requests não são idempotentes e put requests são idempotentes. Vamos olhar para um exemplozinho de como isso geralmente aconteceria, porque quando a gente começa a falar de REST, a gente precisa deixar claro que cada um vai implementar de uma maneira diferente, certo? REST é um padrão que não é respeitado por ninguém, honestamente, cada um faz do jeito que quiser, e dado que cada um faz do jeito que quiser, a gente não pode levar essas regras aqui ao pé da letra. Mas vamos falar aqui então da maneira normal de que acontece, né? Se eu fizer um post pro endpoint aqui /user, eu passo um first name Augusto, um last name Galego. Eu fiz um request pro meu servidor, né? Para criar um user diferente, certo? O post request, quando enviado para um endpoint, geralmente, se a gente não tiver mais nada sendo especificado, geralmente significa que eu tô querendo criar algo, é o C do CRUD, né? Um post assim, geralmente é um create. Teoricamente, estou pedindo para o meu servidor criar uma entidade com que seja Augusto Galego. O servidor vai então, né, vir aqui no banco de dados, pedir para criar essa entidade. Geralmente o banco de dados vai dar um ID para isso daqui, né? Vai me dar aqui o ID 123, então o meu usuário foi criado com o ID 123, eu posso retornar aqui um 200 para minha aplicação. E de repente no payload eu vou ter aqui... Aí depende da implementação, tá? Mas eu vou ter aqui pelo menos o ID do usuário que foi criado. Talvez os dados do usuário também, mas o ID quase com certeza eu vou ter aqui. Muito legal, muito bacana o que acontece se eu faço um segundo post request, né? Certo, eu fiz o primeiro post, agora eu fiz o segundo post. O que vai acontecer? Como first name não é um atributo único, last name não é um atributo único, dependendo da maneira que isso aqui está implementado, muito provavelmente o que eu esperaria é que o servidor vai pedir para o banco de dados criar outra entidade, o banco de dados vai lá criar outra entidade com o nome Augusto Galego, ID 1234, né, vai criar um usuário novo, e agora teremos 2 Augusto Galegos no banco de dados, porque post não é idempotente. Agora o put é um pouco diferente do post, e o put
tradicionalmente, ele vai substituir uma entidade inteira. Então, se eu dou aqui um put no user, eu como desenvolvedor de software, né, espero que esse request aqui nem seja válido da maneira com que ele está posto. Isso aqui não é para funcionar. Porque como o put vai substituir uma entidade inteira, certo? Esse put necessariamente vai precisar conter o ID no banco de dados, porque eu não posso ter algo no banco de dados sem o ID. Né, imaginando aqui que esse seja o caso. Então, para o meu put funcionar, eu preciso ter aqui o ID. Vamos passar aqui o ID 123. E vamos supor que eu queira adicionar um campo novo também, tá? Eu vou querer adicionar o campo endereço aqui. A gente vai adicionar o endereço Brasil. Ao fazer esse request, eu espero que o meu banco de dados aqui do lado vai substituir essa entidade inteira aqui que existe de Augusto Galego, certo? Para a entidade que foi enviada aqui, que é o Augusto Galego com o endereço Brasil. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou substituir para Augusto Galego e agora tem também o campo de endereço, que é Brasil. Se eu enviar esse request uma vez, duas vezes, três vezes, 45 vezes, o resultado final que eu espero ter no banco de dados é sempre esse mesmo, sempre essa mesma entidade aqui com esses campos e nenhum campo diferente dos campos que eu enviei. É assim que vai estar implementado no mundo real na aplicação que você vai ver na empresa que você trabalha? Provavelmente não. Talvez seja, mas talvez não seja. Talvez, na verdade, é muito comum que a empresa nem use put. É até normal, tá? Eu diria que seria até esperado, seria bem normal que não exista put para usuário, você só tenha post e patch. E aqui, né, quando a gente tinha que o post não é idempotente, que o put é idempotente, o patch, eu vou te dizer aqui que é complicado. Na verdade, se a gente olhar a especificação certa, correta, ideal, padrão, o patch, ele não necessariamente é idempotente. Se te perguntarem numa prova aqui, numa questão, sei lá, numa entrevista, em algum tipo de coisa assim, o certo é você dizer que o patch não garante idempotência. Na verdade, garantir. No mundo real, nenhum desses aqui vai garantir idempotência, tá? Put não vai garantir idempotência porque a implementação do servidor pode estar implementada da maneira que a pessoa tirou da cabeça dela, então não existe garantia de idempotência. E o patch geralmente vai receber aqui na URI, né, o 123, então o ID não vai ser mais passado aqui, certo, como parâmetro. E o negócio do patch é que os campos que eu não espero alterar geralmente não são enviados. Então, ao invés de substituir uma entidade inteira, ao invés de substituir a entidade Augusto Galego inteira, eu vou só, geralmente, passar os campos que eu quero alterar. Então, eu me mudei do Brasil para Alemanha, eu vou pegar aqui o endereço e vou alterar do Brasil para Alemanha. E o resultado vai ser que a ação tomada no banco de dados é que na primeira vez que eu fiz esse request, né, eu alterei aqui o resultado de Brasil para Alemanha. E se eu fizer mais um patch request, exatamente assim como eu mostrei, mesmo usuário, mesmo endereço, certo? Pedir para alterar aqui o endereço para Alemanha, é muito provável que nenhuma entidade nova seja criada no banco de dados, é muito provável que a gente olhe para isso e conclua, da mesma maneira que a gente concluiu que o put é idempotente, a gente vai olhar para isso daqui e concluir que o patch também é idempotente. Mas não é, por isso que eu falei que patch é complicado. Embora, né, se eu fizer esse request aqui, ó, patch user 123 endereço Alemanha 1 milhão de vezes, uma atrás da outra, o resultado final que eu vou ter no banco de dados é muito provavelmente esse mesmo resultado final aqui. Agora, essa é a forma como que patch é geralmente utilizado, e dessa maneira aqui, a gente poderia argumentar que patch é idempotente, talvez que o patch geralmente não, né, o patch ele depende mais do estado inicial do servidor aqui. Então, no caso do put que a gente tinha antes, sim, né, no meu put aqui, de user eu mandei aqui o ID 123, não interessa se esse user existe ou não existe, o user vai ser criado, o resultado é o mesmo. No caso do patch, se o user não existe, o user não vai ser criado. O patch depende muito mais do estado inicial em que a aplicação se encontra, porque ele vai alterar campos que já existem, e a maneira com que ele vai alterar esses campos não necessariamente é uma substituição. A gente pode ter aqui um exemplo de que, por exemplo, eu vou dar um patch com uma operação de aumentar o número de logins que esse usuário fez. Então, nota, se eu tivesse vendo quantas vezes o usuário fez login na minha aplicação, né? Eu tinha aqui login 10, aí eu dei o patch, login foi para 11, e se eu der esse patch aqui com a operação de increment login 25 vezes, eu vou ter que as 25 vezes o resultado final foi diferente, porque esse login foi sempre sendo incrementado para 12, para 13, para 14, para 15, para 16, enfim, até chegar lá no 30 e poucos. O fato de que um mesmo patch pode resultar em algo diferente significa que o patch não tem garantia de idempotência, tradicionalmente falando, mas assim, tudo isso aqui que eu te falei tem que ser analisado caso a caso. A gente não pode pegar simplesmente isso aqui, e aqui, né, tradicionalmente, get é idempotente, put é idempotente, delete é idempotente, post, patch não são, mas assim, a empresa pode implementar do jeito que a empresa quiser, tá? A gente não pode pegar isso daqui, achar que está corretamente implementado e levar isso daqui como regra. Não vai ser assim. Você pode ter, por exemplo, o caso em que, sei lá, o get
GET vai ter um efeito colateral muito doido, e isso vai transformar o GET num GET não idempotente. Eu podia muito bem ter que isso daqui é... Cara, eu não diria nem que é incomum, tá? É até... Pô, a galera usa post e post get pra tudo, né? Tem gente que não usa nenhum dos outros métodos. Eu posso ter aqui post pro endpoint update user, certo? Barra 123. E esse post update user barra 123 eu vou usar isso daqui como se fosse um patch, por exemplo. Eu posso ter que aqui eu vou passar de novo o ID, sei lá. Na verdade não preciso ter o ID aqui, né? Posso ter barra update user, ID 123, name Augusto, enfim, você pegou a ideia. E substituir minha entidade inteira de modo que esse post aqui foi implementado de maneira idempotente. Eu posso muito bem ter também um put, que na verdade vai agir como patch, porque nada me obriga a implementar da maneira com que o REST é definido por padrão, né? Eu posso ter aqui um put, update user 123, passar o nome Augusto, isso daqui agora virou um patch. Eu posso ter um post pra URI delete user, e agora o post deleta entidades, certo? Não dá pra gente olhar pro método HTTP e presumir que a gente sabe como é que tá funcionando. Mas tá, né? Entendido isso daqui. Vamos voltar pro nosso exemplo aqui do pagamento. E vamos supor que eu quero que um pagamento seja idempotente, mas na verdade, não um pagamento. Eu quero fazer um pouquinho mais complicado, porque, pô, o pagamento você tem ali um produto e tal, não faz sentido eu pagar pelo mesmo produto múltiplas vezes. Eu quero pensar numa transferência. E eu vou pedir aqui pro meu servidor fazer uma transferência, certo? Para fazer essa transferência, como é que eu vou implementar isso daqui? Que request que eu vou fazer, né? Vamos pensar de repente um put para um endpoint transaction, em que eu passo aqui, né, o value 10, talvez, currency reais, user, no caso eu, né, eu tô fazendo transferência, user 123, e sei lá, destination aqui, vamos colocar um type também, né, tipo de transação Pix, destination, vamos imaginar que eu tô fazendo um Pix para algum e-mail aleatório, né, sei lá, @mail.com. Muito legal. Eu tenho um ID dessa transação que eu possa, de repente, fazer, porque eu vou criar uma transação no banco de dados, certo? O put, em teoria, eu vou criar essa transação aqui no banco de dados, mas quando eu criar essa transação no banco de dados, eu vou precisar dessas informações todas aqui, eu vou precisar de um identificador único também, eu vou precisar de um ID que geralmente vai ser um UUID, talvez, né? Mas vou imaginar o ID 555. Agora, do meu front-end, para fazer esse request para o servidor, será que eu posso só mandar o ID 555? Não, né? Porque eu não sei quais IDs que o banco de dados já utilizou. Eu poderia arriscar aqui a criação de um UUID, que, cara, vai ser efetivamente impossível ter qualquer colisão, tá? Então, se a gente criar um UUID no front-end, manda... tem que parar pra explicar isso, eu acho. Um UUID, geralmente tem essa carinha aqui, ó. Perceba que tem vários caracteres, tá? Se eu gerar outro UUID aqui, ele vai ser completamente diferente. A chance disso dar colisão na sua aplicação é... 0. Tipo, em teoria pode dar colisão? Em teoria pode dar colisão. Eu acho que é muito mais provável que caia um meteoro na sua casa do que o UUID colida no seu banco de dados, tá? Então, você não precisa se preocupar com colisão em UUID. De repente, se você é o Google, talvez você precise se preocupar. Mesmo assim, eu nem sei se o Google precisa se preocupar, tá? É muito difícil isso aqui da colisão. Enfim, a gente pode passar um UUID aqui no nosso put e não vai colidir, mas de repente o nosso banco de dados... Pô, sério mesmo, você vai querer que o front-end passe o UUID que vai ser armazenado no banco de dados. O front-end vai saber da implementação subjacente do ID que o banco de dados atribui para uma transação. Não me parece adequado, né? Não me parece fazer muito sentido. Então, para fazer uma transação, fazer uma transferência, ou a gente pode pensar num esquema um pouco diferente. A gente pode pensar num algum tipo de esquema que o front-end vai solicitar algo que se assemelhe a uma session, certo? Então, quando eu clicar ali, iniciar transferência, eu vou receber do banco de dados algumas informações, alguma chave, algum tipo de sessão que foi iniciada. E enquanto eu estiver dentro dessa sessão, eu vou ter ali algum tipo de informação que vai ser persistido. Isso pode fazer sentido. Ou a gente pode ter também o seguinte: a gente pode fazer um post, não precisa fazer put, a gente pode fazer um post, a gente pode não passar nenhum tipo de ID, a gente pode pensar, bom, isso aí é problema do servidor, o servidor que lide com ID não é problema meu, eu só mandei um único post request aqui, eu espero que a transação seja aprovada e que ela passe. Legal, muito bacana. O problema disso daqui, o problema dessa transação post aqui, é aquele mesmo problema. Se eu fizer a transação 1, 2, 3 vezes, se eu fizer esse mesmo post request,
eu vou ter que 3 transações foram feitas, tá? Eu vou ter que a primeira foi feita, eu vou ter que a segunda foi feita com um ID diferente, porque, né, não era um put, a gente não passou o ID, a gente não sabia o ID, a gente nem sabe como que o banco de dados implementa o ID. Pode ser que sejam IDs sequenciais, né? Pode ser que não seja o UID que eu falei. E aí eu criei 3 transações, mas na verdade o que eu fiz foi que eu, como usuário, cliquei ali no botão 3 vezes seguidas e eu esperava que fosse feita uma transação só, e de repente eu vi que eu paguei R$ 30 quando era pra pagar 10. Então existe uma maneira da gente se prevenir disso daqui, da gente prevenir o fato de que eu fiz 3 post requests seguidos um do outro e, na verdade, eu meio que presumi que o usuário queria fazer uma única transação. Porque quando você vai passar seu cartão de crédito, se você passa o cartão de crédito uma vez e segundos depois passa outra vez no mesmo valor, no mesmo local, é provável que a segunda vez vai ser denied, declinado, que o cartão vai ser negado porque você tentou fazer a mesma transação 2 vezes. Então a gente consegue fazer uma maneira de prevenir isso daqui. E essa maneira vai ser através da utilização de uma idempotency key, chave de idempotência. Essa chave de idempotência, ela pode ser o que a gente quer. Ela pode ser o UID, certo? Pode ser que quando o seu front-end comece ali a fazer a operação, ele crie um UID e todas as transações que você tentar fazer sei lá, nesse mesmo valor vão ter esse UID aí. E aí o back-end consegue identificar que é a mesma transação, mas não precisa ser necessariamente isso. A gente pode ter uma chave de idempotência que pode ser composta. Ela pode ser, por exemplo, valor, e aí moeda, e o user, e destination, tipo, né, type, porque se eu quiser fazer um Pix, se eu quiser fazer um gasto no cartão de crédito, aí não é a mesma transação. E eu posso ter também a hora, ou o minuto, ou uma certa janela ali que vai gerar uma chave. Mas vamos imaginar aqui o dia, tá? Vamos imaginar o dia. Então, se eu tentar fazer uma transferência do mesmo valor, na mesma moeda, e eu sou o mesmo usuário, eu mandei para o mesmo destino, para o mesmo tipo de transação no mesmo dia, ou então, dia talvez não, tá? Mas na mesma hora, vai. Essa mesma operação, com esses mesmos dados exatos, vai ser interpretada como a mesma exata operação. E essa chave de idempotência, então, não vai permitir que 2 transações iguais passem. Então, nota, é de extrema importância que você entenda sobre idempotência, principalmente em aplicações que lidam com o dinheiro, tá? Em outros tipos de aplicações, acaba que não é tanto problema se você criar o mesmo usuário 2 vezes no banco de dados, tipo, não vai causar um problema tão grande. Agora, se você fizer a mesma transação 2 vezes, aí vai causar um problema grande. E pode ser, tá, que isso aqui não seja nem... Cara, pode dar um erro. Imagina que você faz uma transação, tá, e o seu servidor, sei lá, tem algum erro de network, dá algum problema, se o servidor retorna um 500, e você não sabe se a transação passou ou não passou. Ou então, sei lá, não retorna nada, isso aqui é perdido, cai a sua internet. Vai. Fez um Pix, caiu a internet. Pix foi ou não foi? Não sabe, não faz a menor ideia. Deu algum bug aleatório, o mesmo request foi feito 2, 3 vezes porque, sei lá, o front-end é ruim no React, ele enviou várias vezes o bagulho. A gente tem que ter idempotência quando a gente lida com dinheiro, é imprescindível. E também, igualmente imprescindível, é que a gente entenda que a implementação de REST aqui... Tipo, isso aqui é apenas uma sugestão, tá? É apenas um achismo. Seria legal se a gente fizesse REST da maneira correta? Seria legal. Seria bem legal. Mas no mundo real não tá assim. A gente tem que olhar como tá de fato e a gente tem que lidar com os fatos como eles são, como eles realmente estão implementados. A gente precisa entender isso. E a gente precisa entender como que se implementa a idempotência. Agora vamos fazer o seguinte, né? Eu vou fazer uma pequena pausa rápida pra falar da patrocinadora do canal e depois a gente vai ler alguns comentários e responder alguns comentários porque eu percebi que eu nunca respondo nada e de repente é legal eu em vídeo abrir e responder alguns. Quem tá patrocinando esse vídeo e trazendo esse vídeo pra gente hoje é a Abacus AI. Ela é uma ferramenta que eu nunca parei pra explicar exatamente tudo que tem aqui, mas vamos lá, vamos por partes. A gente tem na subscription de $10, tá? Você vai pagar $10 por mês, você tem acesso aqui a todos os modelos de AI, de IA. E ó, o Cloud Opus 4 lançou recentemente, eu posso escolher aqui o Cloud Opus 4 e eu posso pedir para ele me explicar a idempotência. Então aqui, ó, Explain Idempotency, vamos ver o Cloud Opus 4 explicando isso daqui. E, enfim, tá explicando aqui em termos matemáticos, vou explicar aqui HTTP. Pegou a ideia, né? Pode escolher qualquer uma das IAs ou deixar o Route LLM escolher a IA para você. As pessoas não entendem como que você pode usar todas essas IAs, né? Não entendem como é que a Abacus funciona. O que a Abacus está fazendo é basicamente acessando as APIs de todas essas aqui, certo? Você como deve ter entendido isso daqui, eu imagino. E você como usuário da Abacus tem um certo limite. Você não pode usar isso aqui infinitamente. Que enfim, lá no contrato, nos termos de serviço, tá explicando que cada request tem um certo custo de computação. Mas eu, pessoalmente, nunca esbarrei no limite desse custo. Nunca esbarrei no meu limite mensal, né? Eu sempre usei isso daqui e não tive problema nenhum de limite. Então é assim que a Abacus funciona. Você tem todas as IAs aqui, você não precisa pagar por nenhuma delas separadamente, certo? E você vai ter uma quantidade de utilização que você pode usar ao longo de um mês. Esse é o Chat LLM, tá?
A mesma subscription te dá acesso também ao Code LLM, que é uma IDE baseada no VS Code, certo? Então é um fork do VS Code. Essa própria IDE tem embutido aqui, vamos ver se vai aparecer. Ó, tem embutido aqui um Copilot, que vem, né, na mesma subscription de $10 lá. Tem embutido também um agente aqui de IA, que a gente pode usar, sei lá, o Claude Sonnet 4, por exemplo, como um agente de criação de código parecido com o Cursor, tá? Além disso daqui, além desses dois, a Abacus AI vai ter também o Deep Agent, que é um agente um pouco mais profundo, que faz tarefas mais complexas. Você pode pedir para ele criar sites do zero, você pode pedir para ele criar ferramentas de visualização gráfica 3D. E cada vez esse Deep Agent está ganhando mais ferramental. Hoje em dia ele consegue integrar com outros servers de MCP, né? Ainda não fiz o vídeo sobre MCP, eu vou ter que fazer. Mas enfim, ele consegue criar código, consegue criar sites, consegue pedir para você autorizar para ele ler os seus e-mails, por exemplo, e ele pode fazer um ferramental em cima do seu Gmail ali. Enfim, essas são as 3 ferramentas, tá? O Chat LLM, o Deep Agent, que vai poder fazer várias coisas, vai poder fazer aplicativos, vai poder fazer, enfim, 1 milhão de coisas aqui. E o Code LLM, que é a IA parecida com o Cursor. A IA? Não, a IDE baseada no VS Code parecida com o Cursor, tá? Todo esse ferramental. E só $10 por mês. Agora vamos para alguns comentários em vídeos aleatórios meus, né? A gente tem esse vídeo aqui sobre recursão, em que em algum momento do vídeo eu falei isso aqui, ó. Eu falei que a função range do Python retornava um array 1, 2, 3. Eu acredito que no passado era assim, eu acredito que no Python 2 era assim, mas a gente tem um comentário me corrigindo, ó, falando que a função range retorna um gerador, certo? No caso, um generator do Python, e acaba que isso aqui é verdade. A função range realmente retorna um generator, não retorna um array, como eu falei. Essa pessoa que estava certa, eu estava errado. Tem aqui no meu vídeo que eu falei, né, o que eu faria quando eu tivesse 18 anos. A gente tem um comentário de uma pessoa, né, que recém completou 18 anos e sente que queria ter decidido melhor o curso que ela gostaria de fazer, né. Escolhi um curso que pra mim não faz sentido, que foi engenharia civil. Como estou no primeiro semestre, acho que tenho como voltar atrás, apesar de que eu sei que vou me sentir culpada por perder tempo se eu fizer isso. Assim, sinceramente, você tá no primeiro semestre. Que diferença vão fazer 6 meses daqui 30, 40 anos, sabe? Faz a menor diferença. Se você tá no curso errado, vai pro curso certo. Enfim, não que engenharia civil seja um curso ruim, até não acredito nisso, mas se não é o curso pra você, sério, volta atrás, não tem problema nenhum em achar que você fez a escolha errada do curso. Até porque, cara, é que nem eu falei no vídeo, né? Quando você tem 18 anos, pô, escolher um curso pra seguir uma carreira que vai durar pelos seus próximos 40 anos não faz o menor sentido. Nada disso faz sentido, né? Enfim, 18 anos é muito jovem, tá? Se você tivesse, sei lá, 68, talvez eu dissesse pra não voltar atrás, mas, sinceramente, 18, um único semestre, não caia naquela sunk cost fallacy, né? Na falácia do custo afundado, não sei como é que se traduz isso. Esse aqui é o Mandou Galego, acabou brincadeira, chega de Elite Code, não quero saber de rate limiter, tá na hora de evoluir os assuntos. Quero saber qual é a melhor arma do Dark Souls e por que a Zweihander. Realmente comentário correto, perfeitamente acertado, a melhor arma do Dark Souls é a Zweihander.